Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 19 de maio, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Santa Maria Bernarda. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Roma, no cemitério de Calixto, junto à Via Ápia, Santo Urbano I, Papa, que, depois do martírio de São Calixto, governou fielmente durante 8 anos a Igreja Romana. Morte no ano 230. Também em Roma, os santos Partênio e Calógero, mártires, que, no tempo do imperador Diocleciano, deram insigne testemunho de Cristo. Morte no ano 304. Em Arrais, na Neustria, atualmente na França, Santo Adolfo, bispo simultaneamente de Arrais e de Cambrai. Morte no ano 728. Em Cantuária, na Inglaterra, São Dunstano, bispo, que, como abade de Glastonbury, instaurou e propagou a vida monástica, e depois, sucessivamente na sede episcopal de Winchester, de Londres e finalmente de Cantuária, trabalhou para promover a concordância regular dos monges e das monjas. Morte no ano 988. Em Florença, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, a beata Humiliana, da Ordem Terceira de São Francisco, que suportou admiravelmente os maus tratos do esposo com exemplar paciência e mansidão e, quando ficou viúva, se consagrou totalmente à oração e às obras de caridade. Morte no ano 1246. Em Fumone, perto de Alatri, no Lásio, região da Itália, o dia natal de São Pedro Celestino, que, depois de praticar a vida eremítica nos Abruzos com fama de santidade e dom de milagres, já octogenário foi eleito pontífice romano, tomando o nome de Celestino V, mas no mesmo ano abdicou deste cargo e preferiu regressar à solidão. Morte no ano 1296. Num castelo próximo de Tréguer, na Bretanha Menor, região da França, Santo Ivo, presbítero, que exerceu a justiça sem acepção de pessoas, promoveu a concórdia, defendeu as causas dos órfãos, das viúvas e dos pobres por amor de Cristo e recebeu os indigentes em sua casa. Morte no ano 1303. Em Siena, na Etrúria, hoje na Toscana,
região da Itália, o beato Agostinho Novelli, presbítero da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, muito afeiçoado à verdadeira humildade e à perfeita observância religiosa. Morte no ano 1310. Em Granada, na Espanha, os beatos mártires João de Cetina, presbítero, e Pedro de Duenas, religioso, ambos da ordem dos menores conventuais, que, pela sua profissão de fé em Cristo, foram mortos às mãos do próprio rei dos mouros. Morte no ano 1397. Em Suzuta, no Japão, o beato João de São Domingos Martinez, presbítero da Ordem dos Pregadores e mártir, que morreu por Cristo no cárcere. Morte no ano 1619. Em Londres, na Inglaterra, o beato Pedro Urai, presbítero e mártir, que, tendo professado a fé da Igreja Católica e entrado na Companhia de Jesus, onde foi promovido às ordens sacras, no tempo da República padeceu o patíbulo de Tibur por causa do sacerdócio. Morte no ano 1651. Em Fucecchio, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, São Teófilo da Corte, presbítero da Ordem dos Frades Menores, que promoveu muitos santos retiros para os irmãos e mostrou grande devoção à paixão do Senhor e à Virgem Maria. Morte no ano 1740. Em Roma, São Crispim de Viterbo, religioso da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, que, durante as suas caminhadas pelas populações montanhosas a pedir esmola, ensinava aos camponeses os rudimentos da fé. Morte no ano 1750. Ao largo de Rochefort, na França, o beato João Batista Xavier Loir, João Luís Loir, presbítero da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e mártir, que, durante a Revolução Francesa, aprisionado quase octogenário numa galera por causa do sacerdócio, aí foi encontrado de joelhos e morto. Morte no ano 1794. Em Fianararua, no Madagascar, o beato Rafael Luiz Rafiringa, religioso dos Irmãos das Escolas Cristais, que, convertido do paganismo, manteve a presença e a vitalidade da Igreja em Madagascar quando todos os sacerdotes tinham sido expulsos. Morte no ano 1919. No campo de concentração de Dachau, próximo de Munique, na Baviera, região da Alemanha, o beato José Ximpiel, presbítero e mártir, natural da Polônia, que, durante a guerra, morrendo numa câmara de gás letal, se associou ao sacrifício de Cristo. Morte no ano 1942. Em Partinico, localidade da Sicília, região da Itália, a beata Josefina Soriano, Pina Soriano, leiga consagrada. Morte no ano 1950. Vida de Santa Maria Bernarda Verena Butler, a nome de nascimento, nasceu no dia 28 de maio de 1848, em Au, Suíça. Ela é a primeira santa deste país. Foi a quarta filha de Henrique e Catarina Butler. Era da Terceira Ordem Regular e fundou a Congregação das Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria Auxiliadora. Infância e juventude. Maria Bernarda foi batizada no mesmo dia em que nasceu. Aos 7 anos, começou a frequentar a escola. Ela recebeu a sua primeira comunhão em 16 de abril de 1860, com quase 12 anos. Em sua juventude, se apaixonou por um moço trabalhador, porém, ao perceber o chamado de Deus, rompeu com esse compromisso. Sendo assim, aos 19 anos, ingressou no convento de Maria Auxiliadora em Altstatten, consagrando-se na vida contemplativa. Chamado missionário. Anos após a sua consagração, ela recebeu uma carta de Dom Pietro Schumacher, bispo de Portoviejo, Equador, no qual se tratava da condição precária de sua gente. Com um desejo missionário e aberta às demandas da Igreja, foi com o coração aberto na companhia de outras irmãs. Desse modo, trabalhou anunciando o Evangelho. Fundação da Congregação. Com a missão de anunciar o Evangelho, fundou a Congregação das Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria Auxiliadora. Os primeiros anos de missão foram intensos. Baseavam-se nas obras de misericórdia para sua missionariedade. Logo, os frutos de sua entrega foram surgindo. Contudo, as irmãs não estiveram livres de sofrimentos. Suas dificuldades incluíam pobreza,
o clima abafado e riscos à saúde. Fuga do Equador e outras congregações. Em 1895, violentas perseguições à igreja ocorreram, motivo esse que fizeram as irmãs a fugirem do país. Desse modo, foram para Cartagena, Colômbia. Lá, foram acolhidas por Dom Eugênio Bifi. Durante 36 anos, fora de sua terra natal, sua missão não se limitou apenas ao Equador e à Colômbia, mas outras irmãs foram enviadas para congregações iniciadas na Europa e também no Brasil, 1911. Fama de santidade. Maria Bernarda faleceu em 19 de maio de 1924, em Cartagena, Colômbia, com 56 anos de vida consagrada e 38 anos de vida missionária. Sua fama de santa já havia se espalhado desde o Equador e foi reforçada nas falas do pároco local. Esta manhã, em nossa cidade, faleceu uma santa, a Reverenda Madre Bernarda. Oração. Santa Maria Bernarda, que estais tão perto de Deus, sede nossa protetora na terra e nossa intercessora no céu. Alcançai-nos a graça da saúde, da paz e da concórdia. Que em nossa família nunca falte a união, o amor, o trabalho digno e o alimento necessário. Amém. Oremos. Ó Deus, que, pelo exemplo de Santa Maria Bernarda, missionária caridosa e anunciadora do Evangelho, possamos ser inflamados pelo desejo ardente de nos dispormos a levar a boa nova do Evangelho a todos e praticar com devoção as obras de misericórdia para com os necessitados, de modo que as almas sejam tocadas por ti e se inspirem da mesma forma. Amém. Santa Maria Bernarda, rogai por nós.